Paz a todos os professores do Ministério Infantil. Aqui é o Edson, esposo da tia Lu. Hoje nós estaremos encerrando essa série de mensagens. E o assunto de hoje é dificuldades no Ministério Infantil. Ou seja, a gente vai estar abordando, na prática, por que se tem tanto fogo cruzado, tanta batalha espiritual nesse ministério, irmãos? Vou procurar ser objetivo, apesar que esse assunto precisasse de um tempo maior, mas eu vou tentar resumir aqui, por se tratar de um assunto muito importante, muito sensível e tem que ser abordado de uma forma clara, usar as palavras certas para não ter nenhuma interpretação errônea, e para a edificação da igreja, edificação dos servos do Senhor do ministério infantil. Antes de tudo, nós temos que lembrar que de todo o meio do povo de Deus, crianças, elas são tidas como o primeiro alvo das forças das trevas. Porque o diabo sabe que a próxima geração são eles, são as crianças. Então, desde já, as trevas estão trabalhando, focando seus ataques, tanto nas escolas como na igreja, no geral, na mente das crianças, para que elas cresçam deturpadas. E nós, conhecedores da palavra de Deus, sabemos muito bem que tudo isso não passa de uma batalha espiritual. Estamos cientes que 24 horas por dia, o reino das trevas está constantemente fazendo planos contra o povo de Deus. Planos de ataques às crianças, primeiramente às cristãs, mas no geral a todas as crianças. E o diabo sabe que se deturpar a geração de crianças de agora, a geração do amanhã será totalmente deturpada e longe da palavra de Deus. Sendo assim, então as crianças elas são o primeiro alvo das forças do diabo. E essa verdade está bem nítida a todos nós. Nós estamos vendo quanto as crianças estão sendo atacadas. Então, primeiro de tudo, nós temos que ter essa consciência. Então, logicamente, todos os servos que se levantarem para ensinar a palavra às crianças, todas as pessoas que decidirem gerar a palavra de Deus na mente e no coração das crianças, elas serão alvo de fortes ataques das trevas. Claro, isso não deve nos gerar medo de forma alguma. Nós não precisamos temer nenhuma ação das trevas, de forma alguma, porque quem é por nós é maior do que quem está no mundo. Agora, o que nós precisamos fazer? Primeiro de tudo, ter esse entendimento desse ódio, dessa posição dos infernos contra a vida dos servos do Senhor no ministério infantil. Precisamos ter essa consciência. Por que o ministério infantil é uma área de verdadeiro tiroteio espiritual? Tem tanta luta, tanta dificuldade para se fazer a obra de Deus, para evangelizar, para gerar a palavra de Deus na mente das crianças, trazer o ensino e fazer um trabalho abençoado. Porque que em todas as igrejas, podem perceber, irmãos, que essa realidade é a nível nacional, na verdade mundial, e todas as igrejas sempre foi assim. Os motivos são simples. Primeiro ponto é esse: o diabo vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Segundo ponto, o diabo vai procurar fazer de tudo. É a velha tática do inimigo. Ele vai conhecer a equipe, quem são as pessoas da equipe do Ministério Infantil, e vai procurar fazer de tudo para colocar um contra o outro. O diabo vai querer fazer de tudo para que as pessoas se levantem entre si. Então, ele muitas vezes vai trazer em nossos corações dissensões, contenda. Mas claro que nós não podemos lançar tudo para ação maligna. Porque não é só ação maligna, não. Também tem outras ações que são as humanas. Então, o que o diabo usa? O diabo não consegue fazer nada se nós não dermos espaço para o diabo fazer. Então, como que ocorre? Primeiro, as pessoas que estão ensinando a palavra de Deus, os professores, as professoras, todos estão num processo de Deus. Tanto é que nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos a aprender. E sempre tem no meio de nós alguém com algo a ser tratado. Por exemplo, eu poderia ter algo no meu coração, por exemplo, que eu não sou tratado em muitas coisas, mas a renúncia em meu coração não foi tratada ainda. Eu tenho dificuldade em renunciar. Eu tenho dificuldade com o não. Aí o diabo vai tentar levantar alguém para
me atacar nesse ponto, nessa minha fraqueza. A outra irmã tem dificuldade de submissão à liderança, porque ela discorda de pontos de vista e ela não se submete. Então, as trevas vai trabalhar fortemente nesse ponto nela. Infelizmente, é uma realidade, não deveria ser assim, mas é uma realidade. Muitos professores e professoras ainda têm em seus corações assuntos a serem tratados, resolvidos, feridas, amarguras que não foram saradas. Infelizmente, ainda não são todos, obviamente que não são todos, mas ainda existem alguns poucos, ou alguns não tão poucos assim, que ainda não atingiram um nível mínimo de maturidade emocional, mental e maturidade da própria palavra de Deus. Que sofreram desonras e não foi tratado. Sofreram muitas coisas em seus corações e não foram resolvidas, não foi tratado. Então, e o diabo sabe disso. Então, o que o diabo vai fazer? Vai fazer de tudo, conhecendo o ponto fraco de cada um, ou os pontos, e naquilo que cada um não foi sarado, o diabo vai tentar fazer de tudo para lançar um contra o outro. E então, criar-se um fogo cruzado. Infelizmente, ainda tem em muitas igrejas, na mente de muitos irmãos, de muitos, lamento dizer, de até mesmo de alguns pastores, aquela velha e antiga errônea mentalidade de ver o ministério infantil de uma forma errada, de ver o ministério infantil como um local para se deixar as crianças, para que as crianças não atrapalhem o culto lá em cima, para que as crianças então não fiquem correndo lá em cima. Então, vamos tentar deixar ela num canto com alguém. Aí dá lá um desenho para elas, dá alguma coisa, só para passar o tempo, só para que então elas estejam protegidas e cuidadas enquanto o culto ocorre. E essa é uma concepção errada. Os líderes das igrejas e a própria igreja em si tem que ter uma plena consciência que o ministério infantil, que o plano que está no coração de Deus para o ministério infantil em que a igreja lá em cima está sendo ministrada, as crianças ali, naquele momento, naquela 1 hora, meia hora, 40 minutos, seja nelas ministrada a viva e eterna palavra de Deus. Eles precisam estar aprendendo da palavra. Claro que, obviamente, que não vai ser um aprendizado todo o culto e do início ao fim só a palavra. Claro que não, né? Vai ter momentos mais descontraído, um momento mais light, mais tranquilo, um lanche, algo diferente. Mas até mesmo as brincadeiras e algo diferente pode ter tudo ser com muita sabedoria e criatividade, ser voltado para algum ensino que aborde a própria palavra de Deus. Basta termos criatividade e ficarmos sensíveis ao Espírito Santo. Mas o ponto principal nós que trabalhamos no Ministério Infantil, temos que ter paciência, orarmos a Deus para que Deus mude a mentalidade. Se na tua igreja tem essa mentalidade, que Deus apresente a Deus essa questão e ore a Deus. Não é pela carne, pelo sangue que você resolve isso, não é ficando impaciente, não é pela carne. É ouvindo Deus, colocando isso na presença de Deus. E muitas vezes, se Deus te tocar, vai e conversa com o teu líder, marque uma conversa para expor, mas não de uma forma que vai estar acusando os erros, as falhas, a mentalidade. Não, mas abrindo, abordando, explicando para que os pais das crianças, para que os líderes da igreja e até mesmo para os pastores e a própria equipe tenham esse entendimento de que ministério infantil é tempo de se ministrar às crianças, ensiná-las a orar, ensiná-las a buscar a presença de Deus, ensiná-las a buscar a presença do Espírito Santo, ensiná-las o temor do Senhor, ensiná-las sobre o maravilhoso amor que está no coração do Pai. E então é importante abrir, muitas vezes, com muita sabedoria, conversa com os líderes, conversa com os pastores, marca um momento, uma conversa com eles, para que mude a visão das pessoas para com o ministério infantil. Não para que os professores sejam mais valorizados, não é nesse ponto que precisa ser conversado ou abordado, mas para que as pessoas entendam, a igreja entenda que as crianças estão ali
não para serem deixadas ali, mas as crianças estão ali sendo ministradas pela palavra eterna do Senhor. Obviamente que esse é o motivo que muitas vezes nos aborrece, né? Nos aborrece porque também aborrece a Deus essa mentalidade. Porém, precisamos fazer tudo com muita cautela, cuidado, zelo e vigiando para não desonrar nenhuma autoridade. Tudo fazendo e procurando resolver pela orientação do Espírito Santo, fazendo com sabedoria, mas é importante que seja aberto, é importante que seja conversado, tratado isso na igreja, para que também o pastor, após mudar a sua mentalidade de ver essa situação, repasse isso para a sua igreja. Faça com que a igreja entenda que enquanto os pais, né, os irmãos, as irmãs saibam que enquanto as crianças estão lá embaixo, eles estarão sendo ministrados. Eles apenas não ficarão lá, eles estarão aprendendo da palavra. Esse é um motivo que aborrece, mas é um motivo pelo qual pode ser resolvido, desde que seja feito com prudência, seja feito com cautela, com planejamento, anotando bem os pontos a serem tratados, conversados, com muita oração, se possível eu até indico que a equipe, ou o líder, ou alguns ali se prontifiquem a jejuar antes de ter essa conversa. Então, amados professores, professoras, o trabalho de vocês é valoroso, é um trabalho de honra, e é um trabalho que ninguém vê, é um trabalho às escondidas, mas é um trabalho, vocês não conseguem ter noção quanto é importante essas crianças. Se vocês vissem o quanto é importante esses minutos dessas crianças nas mãos de vocês, o grau de confiança que Deus está dando naqueles 40 minutos na mão de vocês ali, aquelas 8 crianças, aquelas 15 crianças, 5 crianças, 20 crianças, mas Deus está confiando na tua mão, colocando aqueles pequeninos ali para serem ministrados por você, ou pela tua equipe de 2, 3 pessoas, mas sendo ministrados. Deus está confiando na tua mão. Agora, o que não pode é se perder tempo, porque o diabo não está perdendo tempo. Eles estão noite e dia com planejamentos em cima de planejamentos e atacando de tudo quanto é jeito a mente, o coração das crianças. Enquanto que muitas vezes na igreja os professores estão dando folha em branco para as crianças desenhar. Ou muitas vezes estão trazendo aulas que não se aprofundam na palavra, que fica ali 5 minutos, dá um ensinamento sobre a palavra e o restante todo do tempo é tudo desenho, assistir, e coisas que não vão. Amados, Deus conta com você. Deus conta com você para que você seja usado pelo Espírito Santo. Se prontifique, queira, deseje, porque Deus quer. Se você quiser, Deus já de antemão, antes de você, Ele quer que você ensine essas crianças, que você prepare essas crianças. E cabe a você gerar a palavra de Deus nessas crianças. Então, queridos, é um dos trabalhos que, na minha, Deus dá maior vazão, maior atenção. É um trabalho honroso. Honre a confiança que Deus te dá nesses minutos que você tem com as crianças. Não perca um só segundo. E é essa sede, essa fome que os professores da escola, do Ministério Infantil têm que ter. Essa fome, esse desejo ardente de querer aproveitar cada segundo para ensinar a palavra de Deus para os pequeninos. Mas enfim, então por que há tanto fogo cruzado? Porque o trabalho de vocês é um trabalho de honra. Guarde seus corações. Vigiem tudo. Orem um pelos outros. E saibam, assim como eu não sou perfeito, assim como você não é perfeito, o outro também não é perfeito. Se o outro ainda não aprendeu a ter a atitude certa com você, guarde teu coração. Não fique falando para todo mundo, fulano ainda não aprendeu a sorrir para mim, passa para mim com aquela cara fechada, parece dono do mundo. Isso tudo na verdade é bobagem. Claro que dói na gente, mas vamos sair disso. Vamos ter uma maturidade, vamos focar em mim. Eu preciso focar em mim, para que eu conserte meu coração, para que o meu altar no meu coração esteja santificado. E deixar um pouco de olhar para a falha do meu irmão, da minha irmã, e focar em consertar o meu coração. E se todos ali da equipe têm essa mesma mentalidade, as coisas acontecem, fluem. E nós precisamos estar focados, vigiar em tudo, guardar a nossa fé,
crescer mais e mais na palavra, crescer na maturidade emocional, mental, crescer em Deus, se despir da nossa vida de tudo aquilo que ainda não está bom em nós, porque muitas vezes o diabo usa isso contra nós mesmos e contra as pessoas. Às vezes eu mesmo, pare e pense, você, como sendo você, às vezes você mesmo ainda não aprendeu, você sabe que você tem dificuldade na questão do orgulho. Você já tem tantos anos, e aí você vem alguém que começou agora, que começou a te ensinar ali na frente dos outros, o teu orgulho vai inflamar. Você, peraí, eu tenho anos, nem queira me ensinar. É orgulho, irmã, isso é orgulho. Por mais que você já saiba, deixa ela ensinar, deixa ela falar. Não alimente aquilo que precise morrer. A carne precisa morrer. Se você deixar de alimentar a carne, ela morre. E você se edifica muito mais em Cristo Jesus. Então, professores, vamos buscar mais e mais a face de Deus. Vamos jejuar mais. Vamos orar mais. Vamos meditar mais na palavra de Deus. Ou, infelizmente, então nem entra num campo de batalha de tal tamanho. Mas não porque você não é capaz. Você é capaz. Você só precisa saber se você está disposto a renunciar aquilo que não está legal no teu coração. Se você está disposto a fazer a plena vontade de Deus. Porque a plena vontade de Deus é aquele tipo de coisa que nos dói, que nos custa. A plena vontade de Deus é quando você fez o trabalho todo praticamente sozinho e a fulana que vai ganhar os aplausos lá no final de todo o trabalho. E você se sente injustiçado. Amém! Diga amém! Importa que Cristo cresça. Não importa que a fulana cresça ou eu cresça. Mas não é eu que tinha que ser visto no final de tudo isso. Não a fulana, não. Importa que Cristo cresça, importa que a palavra cresça, importa que a palavra seja gerada nas crianças. Não se importe que se os aplausos não foi para você. Na verdade, eu sempre oro a Deus, Senhor, me livra dos aplausos. Senhor, afasta de mim os aplausos, porque eu não quero ser tentado na minha carne. Entende? Então, vamos vencer a nossa carne. Amados, que todos vocês, todos nós possamos buscar mais e mais do Senhor. Vamos levantar nossas cabeças e vamos batalhar por essas crianças. Vamos ensiná-las. Vamos ensinar essas crianças a buscarem o Espírito Santo e serem cheias e transbordantes, que elas transbordem da presença do Espírito Santo. Vamos ensiná-las mais e mais a viverem pela fé, em nome de Jesus. Então são esses os motivos pelo qual há tanto fogo cruzado. O diabo ataca as crianças, o diabo levanta a equipe um contra o outro, o diabo vê as falhas, a imaturidade no coração de cada um, usa isso um contra o outro. E a igreja, muitas vezes, não dá o devido valor ao ministério que teria que ser mais valorizado da igreja. Então, amados, são esses os motivos. Mas o Senhor, a graça do Senhor nos basta. Estejamos cientes disso, não vamos mais dar espaço para as trevas e vamos fazer a coisa certa. E isso vai reduzir o fogo cruzado? Sim, vai reduzir sim. Mas cessar o fogo cruzado nunca vai cessar. Mas importa que nós estejamos prontos e cumprindo com a missão de ensinar o Evangelho aos pequeninos. Vocês são guerreiros valentes numa área perigosa. Vocês são guerreiros valentes do Senhor. Não abandonem a vossa luta. Não abandonem esse labor. Intensifiquem mais e mais o trabalho de vocês. E Deus vai honrá-los lá na Pátria Celestial. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.